Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. A partir da Paulos Livraria em Fátima, queremos levar até si o que de melhor o mercado editorial lhe oferece, sobretudo a Paulos Editora. A partir deste espaço tão belo, amplo e onde pode encontrar não apenas livros, mas também alfaias litúrgicas e artigos religiosos, que desde já o convido para nos visitar, queremos fornecer-lhes sugestões de leitura, mas também de alguns artigos que possam ser úteis para a vida paroquial ou para a vivência cristã ao longo do nosso dia-a-dia. Hoje teremos connosco como entrevistada a doutora Isabel Antunes, uma autora de 4 livros, de uma coleção Descubra o Seu Caminho, e que nos vem falar sobre vários temas numa perspectiva psicológica. Ela é psicóloga clínica, tem várias formações dentro da área da psicologia, mas é uma mulher muito interessante também, dedicada às artes plásticas, ao voluntariado, e estou certo que não vai querer perder esta conversa já a seguir. Para já, o convite é que continue connosco nesta aventura do Livros com Fé. A convidada de hoje do nosso programa é a doutora Isabel Antunes, psicóloga clínica, tem pós-graduação em assessoria familiar e tem várias formações em psicologia da consciência, artes da escrita, logoterapia, resolução de conflitos, prevenção de burnout e teologia também. Atualmente tem publicadas 14 livros de ficção e 4 obras de psicologia clínica com a Paulos Editora e escreve também em várias revistas. É um gosto tê-la connosco, doutora Isabel Antunes. Muito obrigado pela sua presença neste programa para nos ajudar a compreender e dar a conhecer um pouco melhor estas 4 obras que publicou connosco e que fazem uma coleção assim que se chama Descubra o Seu Caminho. Muito obrigada também pelo convite, aceitei com todo o gosto, porque quando é para falar em psicologia clínica estou sempre pronta, para mais convosco, que realmente já são meus parceiros, meus companheiros, pelo menos desde 2009, quando saiu o primeiro livro. E esperamos continuar a ser, pois parece-me que esta coleção é uma coleção que continua muito atual e há tantos outros temas que provavelmente podemos abordar. Muito bem. Porém, iniciamos então com o primeiro volume, Quando a Ruptura Amorosa Acontece. Isto é, que nos fala de como aprender a lidar com o coração despedaçado. É verdade. Este livro é essencialmente quando acontecem rupturas amorosas, não é evidente, como diz o título, e é um problema essencialmente relacionado com a rejeição, que realmente é muito difícil de suportar. De qualquer maneira, tanto este livro como o livro seguinte, que é o Estou de Luto, lidam com a perda. Este primeiro livro é mais relacionado com a rejeição, o segundo livro é com a morte, em que realmente há aquela dor do nunca mais. Portanto, Todos estes livros têm sempre uma componente muito prática também, não é? E Sim. que partem de exemplos concretos. Exatamente. E que, sobretudo, ajudam quem lê, o leitor, a compreender que não é o único a ter este tipo de sentimentos. Correto. E que há uma possibilidade de ajuda. Exatamente, a estrutura dos livros são realmente abordam-se casos pessoais em que realmente as pessoas aparecem com nomes fictícios, como é evidente, não é, para serem protegidos na sua privacidade, porque são casos que eu tratei em consultório. Eu estive 15 anos no Hospital Júlio de Matos com consultas externas, em que realmente havia uma panóplia enorme de psicopatologias, algumas um pouco graves. No hospital eram casos muito graves. No consultório havia sempre casos um pouco mais leves. E realmente estes casos são casos chamados leves, não é? Não são muito graves nem que exijam internamento. Por isso foram tratados em consultório. Portanto, tem os casos pessoais com diálogo, portanto, em discurso direto, que as pessoas se queixam dos seus problemas, e depois tem, porque são uma base da logoterapia, que é uma forma de chegar ao paciente de uma forma pedagógica, mas através de contos.
portanto, estão contos incluídos, todos nós sabemos da nossa infância e às vezes exemplos que são metáforas ou fábulas com animais, com plantas e que todos nós percebemos o que é que está por trás daquilo. Portanto, os livros são construídos nessa base e depois tem os conselhos. Tem também um pouco de provocação ao paciente, em que se fazem perguntas diretas para a pessoa perceber qual é o seu caso, até onde é que vai. Portanto, um livro para todos, com uma linguagem acessível. Acessível, exatamente. Qualquer pessoa pode ler e encontrar respostas para si ou até mesmo para aconselhar algum amigo, algum familiar. Exatamente. Há aqui um aspecto no segundo livro, que é o Estou de Luto. Estou de Luto, sim, que teve o prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República. Eu conheço pessoalmente e realmente o professor teve a gentileza de me fazer o prefácio deste livro. E deste livro há aqui uma chamada de atenção que eu gostava de deixar mesmo nesta entrevista, que eu acho muito útil, que é assim: quando nos acontece alguma desgraça, algum problema muito grande, que tem um impacto muito grande na nossa vida, nós temos sempre a tendência de perguntar porquê? Porquê que isto aconteceu? E depois vem a segunda pergunta, é assim: como a desgraça é muito grande, a pessoa pergunta porquê eu? Porquê é que me acontece a mim? E não é essa a pergunta que a pessoa deve fazer. A pergunta que as duas perguntas que a pessoa deve fazer é assim: e por que não? Porque é que não havia de ter acontecido? Afinal, se estamos vivos, é possível que isso aconteça. Exatamente. E a segunda, que talvez ainda seja mais importante, é para quê? Para que é que isto me aconteceu a mim? E, portanto, quer dizer que há sempre algo pedagógico na vida e nas vicissitudes da vida que nos leva a crescer mais, a compreender mais, a encontrar um sentido. E desfocarmos, quer dizer, deixarmos de centralizar tanto o problema em nós e virarmos para os outros, que é realmente isso que faz parte da nossa religião, não é? Pois, é verdade. E o luto tem várias fases também. Aliás, no livro fala mesmo isso, que é necessário aprender a passar pelas várias fases. A primeira é a negação. A negação. A pessoa não acredita que lhe está a acontecer, que aquilo aconteceu, que aquela morte aconteceu. Não é? Quem diz a morte diz no primeiro livro a ruptura. Porque é que eu fui rejeitada? Porque é que isto acabou? Porque é que há uma ruptura? E no segundo livro é porque é que aconteceu esta morte, não é? Portanto, é uma fase de negação, a pessoa não acredita. Embora seja, em princípio, uma fase breve. Digamos, sei lá, 1 mês, 2 meses. Depois vem realmente a revolta. Depois da revolta vem a depressão. Na fase da depressão, a pessoa corre um pouco o risco de pensar em coisas erradas, não é? De fazer coisas erradas consigo. Depois, a seguir, vem a integração, a pessoa aceita, a aceitação, e depois vem a saudade, que já às vezes... Agora, normalmente, é assim, eu gostaria de contar um caso, não sei se é um caso que apareça neste livro. E então, tive um caso de um homem que lhe morreu um filho, e realmente não há nada mais horrível do que a morte de um filho, não é? É a dor maior que se pode ter, a maior dor do mundo. E houve um amigo que me pediu para eu atender este senhor, e o senhor era dono de uma loja muito de brinquedos, em que era muito procurado, tinha muitos clientes. E então eu comecei a tratar o senhor, e então, para aí, penso pela terceira consulta, mais ou menos, o senhor traz-me um grande ramo de flores e diz-me: olha, doutora, eu agradeço-lhe muito o que fez por mim até hoje, não é? Mas eu não vou continuar. E eu disse: não vai continuar, mas porquê? Não está a haver resultados? Não, eu não vou continuar porque eu estou a ver resultados.
E então, o que é que aconteceu com este homem? Este homem era extremamente acarinhado por aquilo que lhe tinha acontecido. E toda a gente lhe dava um mimo, um carinho, ele era o centro das atenções dos clientes todos, que eram extremamente carinhosos e amorosos com ele, não é? As senhoras, os senhores, toda a gente tinha muita atenção com ele. E então, é aquilo que nós em psicologia chamamos os benefícios secundários. Portanto, este homem não queria que isso acabasse. E, portanto, ele queria continuar a sofrer. Pois. Passados tantos anos, passados mais de 10 anos. E, portanto, por isso é que eu digo, a duração de um luto depende muito da pessoa, da vida da pessoa, do que a pessoa quer. O terceiro livro, A Vida Depois dos 50. É verdade. Com prefácio também de um grande nosso amigo, É o Monsenhor verdade. Vítor Feitor O Pinto. Sr. Feitor Pinto, exatamente, foi realmente muito bom que realmente tivesse aceitado. Este livro é essencialmente sobre o envelhecimento, não é? Também sobre as perdas que vão acontecendo depois dos 50 anos, em que realmente são perdas físicas, perdas mentais, em que a memória... Ainda por cima, quer dizer, na mulher nota-se mais do que no homem, não é? Porque com a menopausa há várias alterações físicas e fisiológicas, em que realmente as hormonas perdem, algumas hormonas perdem a quantidade que circula no sangue e, portanto, há perdas físicas, sensoriais também, mentais e há medos. Porque se perde muita coisa, se perde uma certa atividade profissional, às vezes em casa. Há um grande problema aqui, que é, muitas vezes estas pessoas, portanto homens e mulheres, os filhos estão em idade de casar, casam e vão-se embora, o casal fica sozinho e há aquilo que nós em psicologia, sempre a psicologia cobre tudo e dá nomes a tudo, é o síndrome do ninho vazio, que realmente os jovens partem e a casa fica vazia, porque não tem já aquele movimento, aquela dinâmica toda dos jovens. Portanto, atinge realmente as pessoas de mais de 50 anos. E depois também são as faltas de objetivos, porque as pessoas às vezes deixam estão quase a deixar, pronto, é porque é assim, são os 50, os 60, os 70 que estão previstos neste livro. E, portanto, a partir dos 65, mais ou menos, mais ano, menos ano, mais 5 anos, menos 5 anos, há realmente as reformas e as pessoas têm que fazer uma reformulação da sua própria vida e, portanto, às vezes não sabem o que é onde fazer. Portanto, é aconselhado que se volte um pouco aos sonhos de criança, àqueles sonhos, àquelas coisas que nós queríamos fazer, mas não, temos que ganhar dinheiro, temos que ir para um emprego que seja o sustento da nossa vida. E depois, portanto, na altura da reforma, tem que se pensar novamente nisso. O pior, e eu tenho tido também, às vezes, pacientes com esse problema, é que as pessoas não sabem o que é que querem. É uma coisa impressionante. Não sabem do que é que gostam, não sabem o que é que procuram na vida. Parece que não têm sentido para a sua própria vida. Parece que são levadas na onda das coisas, dos empregos, nas corridas de casa para o emprego, do emprego para casa, e do que é preciso, e fazer compras, e fazer o comer, e fazer aquilo tudo que são as rotinas. Que esvaziam a pessoa. Esvaziam a pessoa e a pessoa não sabe já quem é, no que é que queria fazer e o que é que queria alcançar. E às vezes encontra-se pessoas assim, que realmente a gente não sabe para onde é que as há de encaminhar, porque elas próprias não sabem para onde é que vão.
E daí um sentimento de perda de sentido da vida, um sentimento de confusão também, e como dizia, de ninho vazio. Exatamente, tudo. Aqueles a quem dedicaram a vida, seguiram o seu caminho, seguiram a sua vida e a pessoa fica sem vida. Pois, exatamente. E, portanto, olha, por exemplo, uma das coisas que é aconselhável é o voluntariado nestas pessoas, não é? Porque estão cheias de vida ainda, não é? E têm muito amor para dar e têm que realmente aproveitar toda esta panóplia de possibilidades. O que as pessoas têm é que realmente deixar de focalizar em si próprias. Ai, coitadinho de mim, me aconteceu isto, me aconteceu aquilo. Não, as coisas acontecem a toda a gente, não é? De modo que é preciso realmente descobrir. Olha, por isso é que é o nome da coleção, que é realmente importante. Descubra o seu caminho. Descubra o seu caminho. Porque realmente as pessoas não andam à procura e não a encontram. O quarto livro fala de uma problemática muito atual, não é? Stress, qual stress? Pois é. É mesmo. Porque é assim, o stress é normal. Qualquer um de nós tem stress normal. O stress tem duas componentes, que é a ansiedade e a depressão, mas todos nós temos, porque a ansiedade e a depressão apoderam-se de nós em graus diferentes, se realmente nós não temos resposta para aquela quantidade e para aquela qualidade que nos é solicitada. E, portanto, nós tendemos a reagir quando a solicitação é demasiada, nós podemos claudicar, não é? Portanto, o stress tem vários graus de gravidade, desde o muito leve, que é normal, até o muito grave, que nós no Hospital Júlio de Matos tivemos o mais grave, quer dizer, há dois muito graves, que é o burnout e a seguir o stress pós-traumático. E nós tivemos lá, no Hospital Júlio de Matos, tivemos o stress pós-traumático de homens que estiveram na guerra colonial e que ainda estão aí. Graças a Deus, porque são homens de 68, 70 anos e que ainda sofrem destas situações de guerra. Mas o stress pós-traumático não se refere só à guerra. O stress pós-traumático refere-se também a catástrofes naturais, desde tsunamis, desde tremores de terra, abalos, o vulcanismo, todas aquelas situações da natureza que nos podem apanhar, não é? E de maneira que a pessoa pode reagir com o stress pós-traumático. E este livro ajuda a descobrir, então, que tipos de stress existem, Exatamente. quais é que nós estamos a viver, não é? Exatamente. E possíveis também indicações em vista a prevenir, sim, e a um certo. acompanhamento psicológico a nível de clínico. Exatamente. O burnout também é um stress grave que está mais relacionado com a profissão. São profissionais que não sabem dizer não e que são levados realmente, deixam-se invadir e deixam-se vencer pela ansiedade e pela depressão. O stress tem muitos sintomas e muitas consequências psicossomáticas, porque realmente, por exemplo, os homens da guerra colonial, quando eles regressaram a Portugal, eles não sabiam o que é que tinham, não é? Porque este stress pós-traumático começou a ser estudado e a ser classificado e a ser estudado desde a velha guerra do Vietnã dos Estados Unidos, não é? Começou a ser estudado nos Estados Unidos. E então, estes homens vinham com psicossomática agravada, quer dizer, desde o estômago, o coração, tudo funciona mal, não é? Não conseguem dormir, têm pesadelos terríveis e o burnout também, quer dizer, pronto, também tem este tipo de situações e as pessoas pensam, dói-me o estômago, estou mal do estômago, não funciona bem, vou ao gastroenterologista. O meu coração também não funciona e tal, vou ao cardiologista. E foi muito difícil diagnosticar este tipo de stress, porque realmente as pessoas têm uma psicossomática muito grave e depois já não há procura e afinal é stress, não é?
Stress grave. E é bom, por isso, conhecer para reconhecer do que é que se trata e iniciar um tratamento porque no livro são tratadas desde o stress mais levezinho até... e, por exemplo, os homens às vezes perdem a barba. Vê-se assim bocados de manchas que sem barba, na cabeça também. Tem a ver também com problemas de stress. Do stress, exatamente. As coisas que podem parecer outro tipo de problemas, afinal têm origem. Até podem ir ao dermatologista, pronto, depois depende, se o dermatologista está a ver a situação ou não está a ver, porque o homem, o paciente, a pessoa, deve ser vista no seu todo. Porque realmente o nosso espírito e a nossa mente tem uma ferramenta que é o corpo, é os bracinhos, as perninhas, isto tudo, não é? Mas isto tem que ter um fim, isto trabalha tudo para o mesmo, para o espírito. Doutora Isabel Antunes, muito obrigado por esta conversa tão interessante que nos veio apresentar os 4 livros da sua coleção Descubra o Seu Caminho e desejo-lhe continuação de boas atividades, porque sei que também é artista plástica, voluntária, tem tantas atividades que compõem a sua vida e que certamente passam também para a sua escrita e que a torna tão acessível, tão bela e tão importante de ler para nos ajudar a nós e a todos aqueles a quem nós queremos ajudar através de uma boa leitura. Assim, convido a ficar por aqui, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Até já. As sugestões que lhe quero apresentar neste programa são todas da Multinova Editora. E são 4 livros que nos falam de temas fundamentais e muito atuais na nossa sociedade portuguesa, mas um pouco em geral por todo o mundo. O primeiro trata-se de Contra a Eutanásia. Um grande médico, leigo e não crente, explica porque não podemos aceitar a eutanásia. Lucien Israel é o autor deste livro e tem prefácio do Dr. Luís Paulino Pereira. O professor Lucien Israel é um célebre oncologista, foi presidente da Academia de Ciências Morais e Políticas do Instituto de França e da União Internacional Interuniversitária. Autor de vários livros na área médica, foi uma autoridade moral, já não se encontra entre nós, com um grande rigor intelectual e científico, reconhecido no mundo inteiro. E deixou-nos este belíssimo livro que apresenta o que é a eutanásia de uma forma médica, de uma forma clara e de uma forma moral também, e diz-nos porque é que ninguém deve aceitar nem promover a eutanásia. Partindo não só da questão de que a vida é um dom, mas, sobretudo, dando razões do que significa, que impacto e que políticas estão por trás da intenção de legalizar a eutanásia. Então, um livro que estou certo vai querer ler para poder também formar a sua opinião acerca da eutanásia, que está, desde há vários meses, em debate na nossa sociedade e que brevemente está para ser legislada. O segundo volume desta coleção, da Multinova Editora, é do Padre Alberto Paulo Madureira Mendes e chama-se Cuidados Paliativos, Diagnóstico e Intervenção Espiritual. O Padre Alberto Mendes é um sacerdote da Ordem de São João de Deus, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Ele tem um mestrado, é formado em Teologia e mestrado, sobretudo, em Cuidados Paliativos, e este trabalho é a sua tese de mestrado, mas aborda a questão dos cuidados paliativos na perspectiva do diagnóstico e da intervenção espiritual. Como sabemos, os cuidados paliativos têm várias vertentes, várias formas de aproximação. Aliás, já tivemos o Padre Alberto em entrevista num dos nossos programas, e ele vem-nos falar precisamente acerca deste livro, mas a razão pela qual o volto a propor é porque o tema da eutanásia acaba por estar muito presente na nossa sociedade e a melhor resposta à questão da eutanásia são, de facto, os cuidados paliativos, que o Estado, que a sociedade deve oferecer este acompanhamento tão necessário a todos aqueles que estão em fase terminal. E dizia-vos, esta é uma abordagem espiritual ao tema dos cuidados paliativos. E este livro interessa-nos porque todos nós contactamos com a doença, quer na nossa família, quer nas nossas comunidades, quer de amigos ou pessoas conhecidas. E por isso, saber ter uma abordagem espiritual diante da doença e, sobretudo, de situações terminais, esta é a razão pela qual recomendo vivamente esta obra. O terceiro volume desta coleção é de Bernard
Kramet, A Doença de Alzheimer, um caminho para uma nova relação, também da Multinova Editora. Bernard Kramet é uma geriatra hospitalar, trabalha atualmente no Centro Hospitalar de Saumur-Longueuil, em Loire, no Canadá, e está na origem da abertura de várias unidades de vida Alzheimer. É formador de famílias e cuidadores de doentes de Alzheimer em França. E esta obra apresenta-nos a doença de Alzheimer de uma forma muito simples, apelativa e, sobretudo, apresenta-nos a doença na perspectiva do doente, mas também quem está a cuidar do doente e os familiares de quem tem e de quem sofre esta doença, que tipo de abordagem, que tipo de comportamento, que paciência ter, que gestos, que atitudes e, sobretudo, ajudar a minimizar a dor e o sofrimento que a doença do Alzheimer acaba por provocar em todas as pessoas. Então, se conhece alguém, se na sua família tem alguém que sofre desta doença, é um livro que vai querer ler, até porque tem aqui muitos testemunhos de pessoas que ajudaram a viver esta doença e, sobretudo, a colmatar as necessidades que os doentes de Alzheimer acabam por ter. O último livro que vos quero apresentar desta coleção é de Aristide de Fumagalli, A Questão Género, um desafio antropológico, também da Multinova Editores. Aristide Fumagalli é italiano, é um sacerdote da Diocese de Milão, doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana em Roma e atualmente é docente de Teologia Moral em Itália. A diferença entre o homem e a mulher, masculino e feminino, considerada como um dado essencial e imprescindível da natureza humana, Deus criou homem e mulher. Esta distinção de género, a partir de um facto natural, está a ser posta em causa na sociedade atual, sobretudo ligada a questões sociológicas e não tanto antropológicas. Então, esta questão de género tem vindo a ser debatida em muitas áreas e muitos setores da sociedade, mas é, sobretudo, uma questão antropológica que ajuda-nos a compreender a nossa natureza, como Deus nos criou e como nos criou na complementariedade. Então, acaba por haver pouca informação sobre esta questão género, inclusive já entrou, não da melhor forma, em alguns manuais escolares e por isso torna-se imprescindível que saibamos do que é que estamos a falar quando se trata da questão género. E esta questão género vai muito para além de questões meramente antropológicas, tem também questões psicológicas e questões sociológicas que importa conhecer para também aqui termos um enquadramento jurídico, social, antropológico que nos ajuda a tomar uma posição e estarmos esclarecidos sobre esta questão de género. Um livro que recomendo vivamente, inclusive para formadores, pais, formadores e até mesmo professores, pois é um livro que é um tema que está na ordem do dia. E aqui ficam então estas 4 sugestões que trouxe até vós neste programa. Desejo que alguma delas vos tenha interessado e podeis encontrá-las em alguma das nossas livrarias Paulos ou qualquer outra livraria católica ou mesmo livrarias generalistas. Livros com Fé fica por aqui esta semana, mas prometemos voltar para a próxima semana. Foi um gosto, foi uma alegria, um prazer ter estado consigo. Desejo que tenha os mesmos sentimentos para connosco e para com o nosso programa. E na próxima semana teremos um convidado que não vai querer perder certamente a próxima entrevista que iremos fazer no próximo programa, que é o Dr. José Miguel Pinto dos Santos, que colaborou com 2 obras editadas na Paulos Editora. Uma delas é Doutrina Cristã e outra é O Atuar Divino. 2 temas, um catecismo e outro um belíssimo texto que é atribuído a São Tomás de Aquino, clássicos da espiritualidade e da formação cristã, que estou certo vai querer acompanhar no próximo programa. Mas até lá desejo que nos possa visitar numa das nossas livrarias Paulos, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela, em Angola. E visite também o nosso site e acompanhe as nossas novidades e os nossos eventos através do Facebook e através do YouTube. Irá encontrar no nosso site e nas redes sociais certamente muitas novidades e algumas informações que lhe vão ser úteis. Visite-nos ainda neste belíssimo espaço aqui em Fátima e escreva-nos a sua opinião, sugestões que nos queira dar para o e-mail livroscomfé@paulos.pt.
Até à próxima semana. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana que seja abençoada, de bons trabalhos e boas atividades. E boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.